Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Você já ouviu ou leu essas palavras, mas sabe exatamente o que elas significam? Que vale da sombra da morte é esse? Como é que alguém vai parar lá? Quando que vamos para esse lugar? Esse vale sombrio tem a ver com algo que Elisabeth Elliot disse sobre o sofrimento. Ela disse o seguinte: a presença de Deus não mudou o fato da minha viuvez. A ausência de Jim me empurrou, me obrigou, me apressou para Deus, minha única esperança e meu único refúgio. Em 1956, Elisabeth Elliot ficou viúva. Seu marido, Jim, foi assassinado na sua primeira tentativa de contato com os índios Aucas. Os índios o assassinaram e ela então entrou nesse estado de vale da sombra da morte e decidiu que deveria, mesmo com tal adversidade tão grande, continuar o chamado de Deus para a vida dela. E ela serviu durante 2 anos como missionária entre os assassinos do seu próprio marido. É uma história muito linda que vale a pena você conhecer mais de perto. Outra coisa que ela disse foi o seguinte: as coisas mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram do sofrimento mais profundo, e das águas mais profundas e dos fogos mais quentes vieram as coisas mais profundas que conheço sobre Deus. Ela está dizendo com todas as letras que as maiores experiências com Deus e os grandes aprendizados se deram em momentos de grande sofrimento e dor. Inclusive, eu quero fazer um parênteses e deixar uma dica de livro para você. Um livro dela, Elisabeth Elliot, que se chama O Sofrimento Nunca é em Vão, leitura mais que recomendada. Estar no Vale da Sombra da Morte tem a ver com essas experiências de Elisabeth Elliot. Você é bem-vindo, bem-vinda nessa quarta reflexão da nossa série no Salmo 23. A primeira reflexão, nós vimos o tema do Salmo, no versículo 1, apresentando-nos como ovelhas aos cuidados do pastor. E essa ideia-chave de todo o Salmo vai ser a base para tudo o que Davi vai escrever nos versículos seguintes. Na segunda reflexão, aprendemos sobre paz de espírito, olhando para o versículo 2, e vimos que a paz de espírito vem de um relacionamento de intimidade e submissão com o Senhor. O lugar de descanso é o próprio relacionamento com Deus. Na terceira reflexão, aprendemos sobre restauração e direção, e olhando para o versículo 3 do Salmo, vimos que Ele nos traz de volta, Ele refrigera nossa alma, Ele nos resgata de caminhos de morte, como o pastor faz com a ovelha, resgata de um caminho ruim, e se ela é uma ovelha rebelde, ele quebra sua pata para que ela então não fuja mais. E ele guia-nos nas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor nos guia em caminhos seguros pela sua palavra. A palavra é a direção do pastor para nós, suas ovelhas. Mas agora o cenário do Salmo muda. Até o versículo 3, Davi falou sobre pastos verdes, águas refrescantes, caminhos seguros, mas agora ele fala do vale da sombra da morte, vale de escuridão profunda. O mesmo pastor que conduz a ovelha para veredas tranquilas, também leva a sua ovelha para caminhos escuros e perigosos. Como vimos, aqui é uma referência à sala de aula do sofrimento onde Deus nos coloca. Entenda o que acontece aqui, qual a ideia de Davi com essa colocação. No início do ano, os rebanhos, eles pastam calmamente nas planícies, até que o sol começa então, no verão, a derreter a neve das altas montanhas, e o pastor vai conduzir o rebanho para uma pastagem melhor, em outro local, mais acima. E esse trajeto inclui caminhos perigosos, incertezas, paisagens assustadoras, escuridão, coisas desconhecidas e difíceis, as sombras. Nesses caminhos há serpentes escondidas, lobos famintos prontos para atacar. Só que a ovelha que está indo por esse caminho, conduzida pelo pastor, ela está segura. Por quê? Porque o seu pastor está por perto, indicando o caminho, ciente de todos os perigos e protegendo a sua ovelha. Veja, qual a ideia que Davi quer nos comunicar aqui? Que Deus nos guia, nós, suas ovelhas, para vales escuros da vida.
Momentos em que temos medo, temos incertezas, sofremos perigos e muitas vezes a morte nos assombra. E por que Deus nos leva por esses caminhos? É como a experiência de Elizabeth. Porque a única maneira de poder alcançar certos lugares mais elevados de experiência com Deus e de maturidade é entrando na sala de aula do sofrimento, é passando pelo vale da sombra da morte. Se permanecemos ali no parquinho da prosperidade, então nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nos vales escuros, estreitos e apertados, desconfortáveis das dificuldades é que nós aprendemos as lições que Deus tem para nos dar. Davi está trazendo à mente aqui suas antigas experiências como pastor. Ele era jovenzinho, cuidava de ovelhas, e no campo ele vai dizer: mesmo neste vale, o pastor está comigo. Por que nós mantemos a nossa coragem? Simplesmente porque o nosso pastor está nos guiando ao longo de todo o caminho. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer para a gente manter os nossos olhos firmes no Senhor, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele também diz, capítulo 12, verso 2, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensem bem, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Quando a gente reconhece quem está conosco, o nosso pastor está conosco, o medo não nos domina, o medo não nos impede, o medo não nos paralisa. Então não há experiência difícil, e preste atenção nisso, não há vale tão escuro que você possa ou deva percorrer sozinho. A mesma Elizabeth Elliot afirma em seu livro: mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Então Davi se lembra desse pastor que está com ele nos momentos mais difíceis, sabendo que ele tem um propósito didático para aquilo, mas Davi também se lembra aqui de duas ferramentas que o pastor possui, e com essas duas ferramentas ele exalta os atributos de Deus, o nosso pastor que está conosco no vale, nos protegendo. Davi fala da vara. A vara ou bordão é aquele bastão de carvalho que é uma madeira bem resistente e pesada, que media mais ou menos 60 centímetros, tinha uma ponta redonda, talhada, geralmente a partir do nó da árvore. Ali o pastor até podia fixar pedaços afiados de metal, e você pode imaginar que essa vara é uma arma. É algo pesado, e com ela podia matar até mesmo um leão ou um urso. E Davi chegou a matar um leão e um urso protegendo suas ovelhas, ou qualquer outra coisa que ameaçasse a segurança das suas ovelhas. Além da vara, Davi menciona o cajado. Cajado é um bastão mais comprido, com uma curva numa das pontas, e essa curva poderia servir, por exemplo, para soltar uma ovelha de um arbusto, empurrar para o lado galhos cortantes numa trilha, bater nos matos altos para espantar cobras, animais selvagens, e com aquele gancho o pastor até pode tirar a ovelha de um buraco onde ela tivesse caído. O fato é o seguinte: a ovelha se sente segura no poder e no cuidado do pastor que está com ela. Queria terminar essa reflexão do versículo 4 com algumas aplicações. Primeira, você e eu precisamos passar pela escola do sofrimento. É Deus quem decide isso. Nós não podemos ficar apenas no parquinho da prosperidade e do bem-estar, a vida em flores e tudo confortável e agradável, como a nossa cultura tenta nos ensinar. Deus, às vezes, precisa nos colocar no vale da sombra da morte. Como que você lida com essa realidade? Segunda aplicação, será que você e eu conseguimos descansar pela fé em quem Deus é? Esse pastor poderoso, cuidadoso, que está conosco, que tem a vara e o seu bordão, o seu cajado nos protegendo, e por isso não tememos perigo algum, porque Ele está conosco. Mesmo quando os nossos olhos físicos, terrenos, só nos permitem ver densas trevas, aflição, incerteza e dor, é pela fé que nós olhamos para o nosso pastor supremo e conseguimos enfrentar o temor confiando nele. Existem coisas, a terceira aplicação dessa reflexão, que só aprendemos no vale da sombra da morte. Por exemplo, desprendimento material. É algo que nós aprendemos apenas quando passamos pelo vale da sombra da morte em muitos casos.
Muitas vezes só nos apegamos às coisas celestiais quando passamos por problemas. É no meio de problemas, dificuldades e da escuridão que a nossa vida de oração se aprofunda e cresce, a nossa intimidade com Deus aumenta. É em meio a problemas que nós aprendemos a ter prazer nas coisas do Espírito. É quando passamos pelo vale da sombra da morte, que aprendemos a ter empatia por aqueles que sofrem, aprendemos a perseverar, aprendemos a ter gratidão ao invés de reclamação, aprendemos a olhar para as coisas boas que Deus nos tem dado. Quero deixar um versículo para encerrar essa nossa reflexão, está em Tiago 1, 2 a 4, e o versículo diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Veja que Tiago nos ensina que é passando pelo vale da sombra da morte que a nossa fé é provada e surge a oportunidade de crescer. Versículo 4. É necessário que ela cresça, que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Para que a maturidade venha, para que mais características de Cristo sejam produzidas em mim e não falte nenhuma virtude do Espírito no meu viver, para que isso aconteça, esse desenvolvimento desses atributos, dessas qualidades, vem através da perseverança. E a perseverança só pode ser demonstrada quando passamos por todo tipo de provação. Então que você possa experimentar essa verdade do Deus sempre presente, que te ajuda nos momentos difíceis, nos quais Ele mesmo te coloca para o teu bem e para o teu crescimento. Gostaria de orar com você, encerrando essa reflexão. Senhor, sabemos que a vida não é apenas flores. O Senhor permite a tribulação. O Senhor permite as trevas, a escuridão, as incertezas, o medo e a dor. E a nossa reação imediata é reclamar, é nos angustiarmos, nos desesperarmos. Nos ajuda a crer nessa promessa do Salmo 23, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Nós sabemos que o Senhor nos coloca ali para nos levar a lugares melhores na nossa experiência espiritual. E ali podemos não ter medo algum, pois a tua vara e o teu cajado nos protegem, nos consolam e nos dão segurança. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.